Então, pessoal, nós vamos começar a nossa aula de hoje, que é a primeira aula de hermenêutica, hermenêutica 1, da nossa disciplina hermenêutica e homilética. E nós vamos tentar entender o que é hermenêutica, para que serve a hermenêutica e os recursos da hermenêutica e a importância dela na vida de um cristão, no ensino, na interpretação da Bíblia. Amém? Amém. Então, vamos lá. Hermenêutica, aula 1. Vamos começar, então, com esse tema. Eu já vou começar, como a hermenêutica trata de interpretação da Bíblia, eu já vou começar com uma interpretação para vocês começar a entender como é que funciona. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. A história de Naamã, eu creio que todo mundo já conhece, que era um general de um povo inimigo, bem resumidinho, dos judeus, e que tinha lepra. E que lá sua empregada lá falou para ele que lá em Israel ele podia procurar um profeta e ser curado. Então nós temos aqui o resumo da parte que ele é curado. E aqui a gente vai fazer uma interpretação. Então vamos só direto para esse versículo aqui. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes. Veja que 7 vezes está grifado ali. Está negritado. Conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então isso fala da cura da lepra, depois que ele obedece à ordem do profeta, que manda ele descer no Jordão e se banhar 7 vezes. Nós vamos começar fazendo a interpretação do que significa nesse texto, mergulhou 7 vezes. Então a gente vai ver aqui, um exemplo de interpretação. Cada mergulho representa uma barreira. O primeiro mergulho, a barreira do orgulho. O segundo mergulho, a barreira do desprezo. O terceiro mergulho era a barreira da incredulidade. O quarto mergulho, a barreira do medo. O quinto mergulho, a barreira da resistência. O sexto mergulho, a barreira da raiva. E o sétimo mergulho, a barreira da confiança. Então, no fim, ele confiou. Então, essa é a interpretação do significado desses 7 mergulhos. Correto? Amém ou não amém? Amém. Exemplo de interpretação. Essa interpretação está absolutamente equivocada. Está completamente errado. O professor Marcos pegadinha. Completamente equivocada. Isso, olha o que eu botei aqui. Vocês viram como é fácil manipular o povo? Vocês viram que eu falei com convicção? É um exemplo claro de como é fácil manipular o texto bíblico quando não se usa corretamente a hermenêutica bíblica. Então a gente já vai começar a aula de hoje assim, mostrando que é fácil torcer um texto bíblico e convencer as pessoas. Não estou menosprezando o conhecimento de vocês, vocês confiam em mim, sou professor de vocês, eu afirmei com convicção ali, vocês viram que eu fiz uma rápida interpretação, apliquei e vocês concordaram, correto? E essa interpretação está totalmente equivocada. Parece legal? Vamos conversar aqui. A interpretação que eu trouxe parece legal? Parece. Realmente parece legal. Mas ela é equivocada. Se nós retornar aqui no texto, mergulhou 7 vezes. O que no texto fala sobre o significado de cada mergulho? Nada. Absolutamente nada. E aí muitas vezes pessoas com má intenção, pregadores que querem fazer uma pregação, isso dá uma pregação todinha. E aí o pregador podia falar de cada ponto do mergulho, e nós ia dar glória a Deus e aleluia. Isso é completamente uma distorção bíblica, dá uma baita pregação isso aqui. Eu poderia pregar isso aqui, eu fiz rapidinho, mas eu poderia ficar 40, 50 minutos falando disso aqui. E muitas vezes o que a gente vê é a pessoa interpretando equivocadamente e aplicando equivocadamente os textos bíblicos. Esse é só um exemplo. Isso dá para fazer com praticamente toda a Bíblia. E hoje nós vamos ver, já comecei assim para vocês verem como é importante a hermenêutica. Estão vendo que foi um laço rapidinho, Mergulhou 7 vezes. Os 7 vezes aqui, dá para nós tentar conjecturar alguma coisa? Dá, mas o texto bíblico afirma que cada mergulho tinha um propósito? Não. Mas muito facilmente eu construí isso aqui. E já apliquei para vocês concordaram. Estão vendo a importância da hermenêutica? É muito fácil ter uma boa fala, uma boa oratória, uma boa retórica, ter boa imaginação, e aí a gente faz com o texto bíblico o que a gente quer. Mas isso é uma interpretação totalmente equivocada, É fácil, e a hermenêutica vem para combater esse tipo de erro. Amém? Então vamos lá.
Hermenêutica. A palavra hermenêutica deriva do verbo grego hermeneuo, que significa interpretar, explicar ou traduzir. É a ciência da interpretação, a ciência, a arte de interpretar, né, de interpretação. Isso é hermenêutica de modo geral, tá bom? Nós temos a hermenêutica geral. Ela pode ser aplicada na área jurídica, filosófica, medicina, literária e em outras áreas. Por exemplo, a interpretação das leis, por exemplo, as leis brasileiras, se usa a hermenêutica, porque a hermenêutica é a arte de interpretar. Pode ser na filosofia, na medicina, na história, na literatura. A hermenêutica geral é isso, a arte de interpretação. Ela não é só bíblica, mas o que nós vamos nos ater na aula de hoje, que é o ponto de foco dos nossos estudos, agora sim, a hermenêutica bíblica. Então, a partir de agora, quando a gente falar em hermenêutica, não é essa hermenêutica geral. Vocês sabem que ela também é geral, serve para interpretar leis, né, medicina e tal, mas a gente vai ficar com a arte da interpretação da Bíblia, utilizando regras para verificar o ensinamento da Bíblia, para não acontecer o que aconteceu alguns minutos atrás, a gente aceitar algo sem verificar, né, sem verificar. Então ela serve para nos ajudar, são ferramentas, são regras que a gente vai aprender hoje, algumas delas. Claro que a gente não vai acabar com o assunto aqui, ensinar tudo, mas as coisas básicas do básico eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando, refletindo e entendendo. Então vamos lá. Exegese, esse outro nomezinho difícil aqui, né? Mas a gente vai clarear tudo, por isso que tem essas ilustrações aqui. É a aplicação das regras da hermenêutica, é quando lemos um texto bíblico e interpretamos da melhor maneira, levando em conta os critérios de interpretação e em busca das verdades ensinadas na Bíblia. A hermenêutica é a disciplina, a arte de interpretar. A exegese é quando a gente pega um texto bíblico, estuda ele, pesquisa contextos. Quem pode tem material de originais, de outras traduções, pesquisa comentários bíblicos, a gente se aprofunda no texto, a gente está fazendo a exegese do texto. A exegese é para tentar entender o significado correto dos textos e contextos bíblicos. Aí é a ferramenta da hermenêutica. Mas nós temos a exegese. Aí a gente tem que cuidar. A exegese é o que eu fiz com Naamã. Agora, é quando nós vamos ler e interpretar um texto bíblico com uma opinião já pré-estabelecida e forçamos o texto da Bíblia à nossa própria vontade, exemplo dos 7 mergulhos. Muitas pessoas, olha só, e a gente tem cuidado, e agora eu estou falando muito, por exemplo, das pregações, e não, é daqueles pregadores que estão preocupados em pregar o que eles querem, não o que a Bíblia ensina. Por exemplo, muitos pregadores que querem, fazer assim, tipo uma pregação, tipo aquela de Naamã, dos 7 mergulhos e tal, mas enfim, ele tem um pensamento, ele tem uma ideia teológica, né? Mas não que aquela ideia ali às vezes não é bíblica. O que ele faz? Eu tenho uma ideia sobre a vida cristã. Ele vai tentar achar um texto bíblico e vai ler aquele texto bíblico e vai dizer que o que ele pensa é certo, que a teologia dele é certa, que o pensamento dele é certo. Ele vai usar 1, 2, 3 textos bíblicos isolados. Mas ele não. A exegese é quando a gente vai ler um texto bíblico, estudar um texto bíblico já com uma ideia preconcebida. Não que a gente está aberto que a Bíblia nos ensine, mas que eu quero que aquele texto prove a minha teoria, prove meu ponto de vista, prove o meu pensamento. Aí é exegese. A gente não está deixando o texto fluir o ensinamento, como é a exegese. A exegese, eu quero que o texto diga o que eu quero que ele fale. E aí é o que a gente vê muitas vezes, infelizmente, pregadores, até professores, ensinadores, aí mestres que torcem, forçam um texto bíblico para colocar suas questões. A exegese é, vamos dizer assim, parecido ou é a heresia? Exegese não. A exegese é. A exegese é a forma correta de interpretar a Bíblia. Quando a gente se aprofunda e cava a Bíblia para tentar entender o que ela realmente fala. A exegese é quando a gente vai procurar textos bíblicos para querer dizer o que eu quero que ela diga. O que eu acho que é certo, a minha vontade, o meu pensamento. Aí é o EI. O mais importante não é lembrar do nome exatamente, isso aí a gente, quem estuda mais tempo é que vai gravando. É que tem uma arte de... O que vocês têm que entender desses pontos? Tem o ensinamento, o estudo certo, que é a exegese. Se vocês não lembrar do nome, só lembrem disso. Tem uma parte do ensino que é o certo. Eu tenho que estudar a Bíblia e deixar a Bíblia me ensinar.
eu segui o que a Bíblia diz ali, procurar, cavocar, né? Interpretar. E a exegese é aquela que eu quero que a Bíblia diga o que eu penso. Eu quero provar na Bíblia o meu pensamento, eu não quero deixar ela me ensinar. Aí a exegese, uma é certa e a outra é errada, né? A certa é mergulhar no texto bíblico e aprender com ele. A necessidade da hermenêutica. Para que estudar hermenêutica? Né? O pecado ele obscureceu o entendimento do ser humano e ainda exerce influência sobre nossas vidas. Por isso, devemos ter muito cuidado ao estudar e interpretar a Bíblia. Então, a gente não pode esquecer de uma coisa, que o pecado, lá de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, ele é uma contaminação que foi passada para todos os seus descendentes. Todos os seus descendentes, à luz da Bíblia, é toda a humanidade, né? Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, esse pecado continua afetando a humanidade. E mesmo depois que nós nos convertemos a Cristo, esse pecado continua exercendo influência sobre nós. Então, mesmo os convertidos, mesmo os cheios do Espírito Santo, mesmo os batizados no Espírito Santo, que a gente tratou aula passada, mesmo assim com tudo isso, ainda nós estamos debaixo do poder do pecado. Então, a nossa mente ela é obscurecida. Se a gente não vigiar, não procurar levar a sério a interpretação da Bíblia, a gente vai ser levado pelos 7 mergulhos de Naamã. O significado dos 7 mergulhos de Naamã. Vou usar essa simbologia, vocês agora já sabem o que é, né? Que aí a gente deixa a mente ir para lá e para cá. Então a gente tem que ter a consciência, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos falhos e temos a influência do pecado, inclusive os teólogos, os pastores, os pregadores, todos nós. Então por isso a importância da hermenêutica, para nos ajudar a interpretar melhor, a interpretar mais corretamente. Ainda sobre a necessidade, né, da hermenêutica, outro ponto bem importante. Se a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos saber corretamente o que Deus disse. A boa hermenêutica diminui o risco de interpretações equivocadas. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que me esforçar para aprender ela de acordo com o que Deus ensina. Um ponto importante aqui. Pode uma pessoa sem estudar teologia, sem estudar hermenêutica, sem estudar nada disso, pegar uma Bíblia na mão e aprender com Deus? Claro que pode, claro que pode. Não, a gente crê nisso, e se converter e pregar para outros, mesmo uma pessoa às vezes com pouco conhecimento, vamos dizer assim, alfabetizada somente, sem um conhecimento maior, o poder é do Espírito Santo, o poder é de Deus, a palavra de Deus é poderosa. Mas, todavia, a gente pode cometer muito mais erros de interpretação, quanto menor o conhecimento que a gente tem, quanto menor as ferramentas que a gente tem para entender a Bíblia, mais chance da gente, às vezes inocentemente, interpretar errado e ensinar errado. Se eu interpretar errado e for ensinar para alguém o que está errado, vai ser errado para outra pessoa também. Então a hermenêutica, se a palavra de Deus está na Bíblia, quanto melhor e mais corretamente nós entendermos elas para nós e depois para repassar para os outros, melhor, né? Mas a gente está sendo fiel. Então isso é outra importância, necessidade da interpretação. Às vezes pessoas mal intencionadas torcem a palavra, mas às vezes pessoas bem intencionadas não têm acesso a um entendimento mínimo, né, hermenêutico, vamos dizer assim, mínimo, e acabam interpretando equivocadamente alguns trechos da Bíblia. Amém? Hermenêutica na Bíblia. Tá, professor, está falando, mas onde é que a gente consegue ver na Bíblia, em textos bíblicos? Tem vários. Mas tem um que eu acho maravilhoso, inclusive eu já preguei, tenho pregação, já que eu preguei sobre esse texto aqui, o que eu acho mais importante para uma das bases da hermenêutica. Atos 17:11, já no Novo Testamento. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Primeiro motivo. E depois o mais importante deles é em relação à hermenêutica. Examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então veja bem, o apóstolo Paulo ali, ou melhor, o escritor ali, né, Paulo que prega para eles, Lucas que escreve Atos, ele vai dizer o quê? Que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, mais nobres. E qual era o motivo? Primeiro, recebiam bem, né, deixa eu ver se aqui tem, primeiro eles recebiam bem a mensagem, e depois eles examinavam se o que estava sendo pregado todos os dias tinha a ver com a Escritura.
que eles faziam? Exegese, interpretação de texto, hermenêutica. Vinha o pastor Marco lá pregar para eles, podia ser o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, podia ser os apóstolos de Cristo pregando para eles. Eles ouviam a pregação, recebiam com alegria, pegavam a Bíblia deles, que era o Antigo Testamento, na época era o Antigo Testamento, e conferiam se os caras, todos os dias eles conferiam se o discurso estava de acordo. Que nem se nós tivéssemos, foi pegadinha, foi de propósito. Mas se tivesse pego a Bíblia e lido a história de Naamã, nós ia ver que não, mas para aí, o que tu está falando aí não faz sentido. Eles já não iam deixar nem eu terminar de falar. Eles iam pegar ali, não, mas onde é que está escrito que esses 7 mergulhos cada um tem significado? Entenderam? Então todos os dias eles recebiam e todos os dias eles comparavam. E vocês acham que se alguém ensinasse alguma coisa errada, eles iam ficar quietos? Eles iam pegar na Bíblia e dizer, não, mas para aí, isso aí que tu está ensinando não é bem assim, está aqui, está diferente aqui. E eles vão dizer o quê? Que eles eram nobres. A Bíblia vai chamar eles de chato? Não. A Bíblia vai criticar eles, nós estamos pregando, vocês não confiam, de desconfiados, porque eles não acreditavam somente na pregação, porque eles conferiam? Não. Vai ter um elogio para eles, por examinar. Primeiro por receber bem a mensagem, eles recebiam de coração aberto, mas eles conferiam nas Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E eles são elogiados por isso, são mais nobres que os Tessalonicenses. Porque palavra, a gente quer ver se está na palavra. Amém? Então nós vemos aqui a importância da hermenêutica na Bíblia. Já mesmo que não tinha essa definição de termo, mas a prática, de comparar com as Escrituras o que está sendo ensinado e pregado. Teologia e hermenêutica. Aqui também é um termo interessante. Por quê? Ao longo dessa minha caminhada, e talvez também vocês já devem ter ouvido pessoas dizer que não precisa de teologia esfria o crente, usam lá aquele texto fora de contexto, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eles dizem que a letra é o estudo teológico, mas é pelo Espírito que a gente tem que ser vivificado. Teologia vai te esfriar, teologia vai fazer tu ficar chato, teologia vai fazer tu ficar crítico, e tem um monte de crítica contra a teologia. Só que vamos parar um pouquinho para pensar na teologia. A teologia é fundamental para a hermenêutica, pois ela é uma das áreas elaboradas pela teologia. Quem é que colocou a hermenêutica como uma disciplina para estar estudando nos cursos de teologia, no nosso, nos bacharéis em teologia? É a teologia que colocou ali a hermenêutica, porque entendeu que a hermenêutica, a homilética que nós vamos estudar, são importantes. Foram os teólogos que entenderam que essa disciplina, que essa arte, essa ciência tem que estar dentro dos estudos teológicos. E mais, graças aos teólogos, e aqui eu estou puxando a brasa para o assado, eu como teólogo, que sou teólogo, graças aos teólogos que podemos compreender melhor a Bíblia. E inclusive é graças aos teólogos que podemos ter a Bíblia traduzida em nosso idioma e em centenas de idiomas. Essas pessoas quando eu digo teólogo, não é só quem tem um diploma, que nem eu fiz uma faculdade de teologia. Tem muitas pessoas que são teólogos e não têm até um diploma, mas se dedicam, fizeram cursos. Não tem como ser teólogo sem estudar. Mas lá atrás, às vezes, há centenas de anos atrás, não tinha uma faculdade, às vezes, mas eles se debruçavam pelo estudo, em cima de estudos bíblicos. Pessoas que criticam a teologia, elas têm uma Bíblia traduzida em português na mão delas. Cristãos que criticam, não digo pessoas de fora, de dentro da igreja, elas têm uma Bíblia em português que elas podem ler. Se não fosse o trabalho dos teólogos, existiria a Bíblia em português? Quem é que trabalhou para centenas de anos? Às vezes tem pessoas que dedicaram uma vida para traduzir a Bíblia para um idioma. E aí, a gente vai falar mal ainda dos teólogos? Para que a gente pudesse ter em centenas de idiomas hoje, como no português. A Bíblia ela foi escrita, a gente vai ver, em outros idiomas, originalmente. Mas nós temos em português até várias traduções. Mas nós temos ela na nossa língua. E quem critica a teologia, quem critica os teólogos, não poderia nem ter uma Bíblia na mão, ia ter que aprender grego, hebraico, aramaico para poder ler Bíblia. Porque é o trabalho da teologia que fez as traduções. É o trabalho da teologia que organizou a teologia sistemática, dividiu em caixinhas. A Bíblia ela vem em caixinhas. Salvação, todos os textos de salvação estão dentro desse livro aqui, desses livros. Graça, amor, perdão, casamento, eternidade. Ela está em caixinhas?
não está em caixinhas, né? Ela está em temas. Na verdade, na Bíblia ela está em sequências diferentes. E nós temos as caixinhas que são os teólogos que pegam os textos que estão espalhados na Bíblia inteira e formam a caixinha lá da salvação, a caixinha da graça, e organizam a teologia sistemática para nós entender melhor. Amém?